Gás, só para a gente falar, né? Ontem as empresas de tecnologia caíram bastante, a gente viu tanto lá fora quanto aqui dentro. Você acha que de repente isso pode abrir uma janela de oportunidade aí com todo esse cenário, as empresas caindo, o investidor pode acabar olhando para elas de uma forma aí diferente? Vamos lá, né? As empresas de tecnologia, querendo ou não, elas possuem uma expectativa maior sobre questões de crescimento. E essas expectativas, elas são... Tu tem que pensar o seguinte, né? São expectativas ao longo do tempo, né? Então elas têm uma alta taxa de crescimento. Uma vez que elas têm uma alta taxa de crescimento, tu projeta isso ao longo do tempo, né? Tu imagina que, poxa, elas tenderão a valer muito lá na frente. E aí acaba que a gente já viu aí muitas histórias sendo contadas, né? Muitas histórias sendo construídas e muitas opiniões de analistas que antes eram muito pessimistas em relação às empresas techs, né, ao longo do tempo serem impactadas, serem questionadas, né, e de certa forma elas estavam erradas, né? Tu vê aí toda a movimentação que a gente teve, inclusive nessas últimas movimentações que a gente teve, até mesmo, acho que um dos movimentos mais icônicos é a movimentação que se tem em cima da Tesla, né? Quando a gente pensa em tecnologia também, quando é a movimentação que a gente tem em cima do Bitcoin, enfim. Então, existe essa percepção, né? Existe essa narrativa em cima das empresas tech serem empresas de crescimento, tá? Acaba que o fato de tu comprar, né, esse crescimento futuro de forma muito forte, muito acelerada e apostar que isso tende a acontecer, toda vez que tu tem uma mudança de expectativa de juros, né, isso impacta também muito forte nessa precificação, nesse valuation imaginado para as empresas. E aí faz com que o mercado também entenda que no presente, né, no valor presente também, a percepção disso mudou muito. E como é muita aposta e tem muita incerteza, tem que ter muita entrega ao longo do tempo, tá? Acaba que essas empresas, essas companhias, elas são impactadas por uma volatilidade ainda maior, tá certo? Quando a gente olha para dentro do Brasil, o que nós temos? Vamos lá, como mais icônico, tá, em cima das empresas techs, tá? A gente tem aqui Banco Inter, agora entrou XP também, tá? Então nós agora temos a BDR da XP, tá? Mas nós temos aqui Banco Inter. Na minha análise de Banco Inter, a gente tem aqui uma possibilidade dela voltar aqui para 35,60, tá? Isso seria uma queda aí de mais de 50%, nós já estamos com uma queda de 50%, mas seria uma intensificação, então eu consigo enxergar que tem uma possibilidade para continuar a movimentação até 35,60. Para mim, a grande oportunidade, Felipe, ela acontece após a tendência encerrar, mas para entender o encerramento de uma tendência, eu preciso de uma resposta positiva do mercado em alguma região que tem um fechamento de um ciclo do preço, tá? E uma resposta é o mercado mesmo que vai te mostrar, então vai ser uma alta significativa, tá? Num determinado momento, certo? Depois o mercado ele precisa tentar continuar a tendência, porém sem conseguir manter aquela mesma velocidade. O que é velocidade? A variação do preço no tempo, né? Então, sem aquela mesma velocidade de variação do preço dentro do tempo. Então, gastar mais tempo com uma oscilação menor, uma oscilação reduzida. Quando isso acontece, a gente cria um cenário, tem um contexto favorável para quê? Para qualquer notícia positiva fazer com que o preço tenha uma oscilação muito forte, muito intensa, tá? Se a gente parar para observar, Felipe, na sexta-feira, como é o caso aqui, por exemplo, do Banco Inter ele teve uma oscilação aqui na sexta-feira, se eu não me engano, mais de 8%, né? Agora eu não recordo aqui exatamente, eu não tenho a oscilação dele aqui na tela. Mas ontem, tá? Ontem nós tivemos aqui Banco Inter caindo 13,43%, ou seja, a volta muito alta. Né? A volta muito alta. Então, os movimentos de curto prazo geram essas oscilações e acaba que as pessoas elas têm a tendência de querer uma grande rentabilidade num curto espaço de tempo. Então, elas são impactadas, né? O pessoal olha assim, pô, quais foram as maiores
das maiores baixas, né, do Ibovespa. E aí, quando tu olha dessa maneira, tu está comparando todos os ativos, todos os mercados, todos os setores como se fosse a mesma coisa. De certa forma, num pensar de comunicação, né, tá certo, porque as pessoas querem saber essa informação, mas num olhar assim estratégico, como investidor, a gente precisa, né, meio que não dar muita bola para isso, porque tu corrige, tu equaliza esse ponto na exposição do capital, né, no quanto de capital tu coloca em cada uma das ações. E quando tu faz isso, tu acaba entrando numa outra esfera de uso dos ativos, né, do momento do mercado, em cima do teu portfólio. Né? Então tu tem aí uma utilidade, né, deles muito melhor. Tá? Mas o que eu estou enxergando é uma possibilidade de continuar aqui para 35 e 60. Não duvido aí Banco Inter daqui a pouco no curto prazo tem uma alta bem expressiva, tá? Porque a gente está no meio de muita volatilidade. Tá? Então olhando aqui, continuando aqui na visão do Banco Inter, né? Querendo ou não, se tiver aqui um repique do mercado, que não vai ser um sinal ainda de ponto de compra, mas se tiver um repique do mercado, pode voltar ali para 49. Essa movimentação que pode acontecer aqui no intradiária, poxa, satisfaz aí muitos investidores e aí vai ter aquela narrativa, né, de que é uma oportunidade, como eu vi aí várias pessoas falando ao longo da correção de Cash 3, né, que é outra empresa de tecnologia, né, o pessoal comentando aqui atrás, quando a gente teve aquela rentabilidade, aquela alta, né, bem expressiva de Cash 3 dentro do dia, que foi uma alta aqui em torno de 18%, né, aqui em 2 pregões, o pessoal falava, olha, como é uma janela de oportunidade quando cai, né, e de fato não é. Olha só quanto caiu depois, caiu aqui mais 37%, aí o pessoal não comenta sobre isso. Tá? Então, as empresas de tecnologia têm sim muita volatilidade, tem que esperar com que elas mostrem, né, a sinalização de fundo. O Cash 3 está num contexto aqui diferente de Banco Inter, tá? Mas olhando aqui para Banco Inter, para Cash 3, está num contexto aqui diferente de Banco Inter, mas tem que esperar com que o mercado sinalize que de fato fez um fundo e que de fato, né, ele não vai continuar buscando novas mínimas.